Neste domingo foram registradas, infelizmente, mais 725 mortes por Covid-19, totalizando 513.544 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana ficou em 1.661. Em comparação com 2 semanas atrás, a variação é de menos 16%. E vamos para o ritmo de vacinação. 33,31% da população brasileira já tomaram a primeira dose e 11,95% já estão imunizados com a segunda dose também. E a CPI da Covid ouviu na semana passada, junto com a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil e representante do Movimento Alerta, Jurema Werneck, o epidemiologista Pedro Halal, pesquisador e professor da Universidade Federal de Pelotas, que a gente recebe nesse momento. Olá, Pedro, bom dia. Oi, Marilu, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez para repercutir um pouco esse momento da pandemia no Brasil e para repercutir também o depoimento na quinta-feira e os atos que se sucederam entre quinta e sexta-feira. Foram dias muito quentes lá na CPI. Primeiro, pela confirmação de que boa parte dos óbitos poderiam ter sido evitados e depois pela confirmação de um esquema de corrupção gigantesco e que parece que o que foi descoberto é só a ponta do iceberg. Parece que ainda tem muita coisa para ser revelada nos próximos dias. Então, foi uma semana, acho que talvez a mais importante até hoje da CPI, e eu fico feliz que de uma forma ou de outra a gente possa ter colaborado para que os senadores e senadoras entendam realmente o que está acontecendo. Porque além de equívocos políticos, sanitários, parece que também tem corrupção bastante forte assim, envolvida no processo. Exatamente, vamos aprofundar todos esses pontos, Halal. Bom, entre os dados importantíssimos da pesquisa, né, que você apresentou na CPI, a gente destaca alguns, né, que acho que é importante também reforçar as informações que você levou à CPI, né? Se o Brasil tivesse na média mundial de óbitos pela Covid-19, 4 de cada 5 mortes teriam sido evitadas, ou seja, entre os mortos pela doença, que atinge mais de 500 mil de pessoas, 400 mil poderiam estar vivas. Enquanto a média mundial é de 494 mortes por milhão de habitantes, aqui esse número chega a 2.345 pessoas, e o Brasil, que tem 2,7% da população mundial, concentra quase 13% das mortes no mundo. E no dia do seu depoimento, na quinta, né, Pedro, 33% das mortes mundiais por Covid-19 aconteciam no Brasil. E hoje temos de 3 a 4 vezes mais casos de contaminados por coronavírus do que as estatísticas oficiais. Bom, depois de compartilhar esses dados científicos tão chocantes, né, Pedro? Eu soube que você fez aí um pedido aos parlamentares da CPI, pelo menos que eu vi também na mídia, você dando entrevista, e um pedido importante, né, Halal? Não, olha só, na verdade o que eu tentei conversar com senadores e senadoras, quando eu tive oportunidade, ali nos bastidores, é óbvio que a gente acaba se encontrando, foi que a CPI não tivesse um cronograma político. Ou seja, politicamente a CPI pode demorar não sei quanto tempo, porque aí tem o processo, vai ver se vai ter impeachment ou se vai ser sem impeachment, mas na prática o que eu pedi aos senadores e senadoras é que deixem de lado as questões políticas e se preocupem com a questão da saúde pública e da economia brasileira. A saúde pública e a economia brasileira não podem se dar o luxo de perder 1.600 vidas todos os dias. Não dá mais. Não tem nenhum país do mundo que isso está acontecendo. Então, por mais que a CPI tenha, obviamente, um componente político, porque é um processo do setor político, mas que essa CPI olhe para a necessidade urgente de estancar esse sangramento. E para estancar esse sangramento, os senadores e senadoras precisam ser ágeis para que as medidas necessárias sejam adotadas. Seja por afastamento preventivo do presidente da República, agora mergulhado aí num esquema de corrupção, ou seja, qualquer atitude que for tomada para permitir que o Brasil enfrente decentemente a pandemia de coronavírus é mais importante do que qualquer outro desfecho dessa CPI no médio e longo prazo. A CPI precisa dar respostas à população no curto prazo. Quer dizer, medidas urgentes você está falando, não é isso?
Exatamente. A gente não pode... Por exemplo, nós temos hoje o grande inimigo do enfrentamento da pandemia no Brasil, eu disse isso no depoimento, é o presidente da República. O presidente da República não pode mais liderar o enfrentamento da pandemia no Brasil. Ele tem que ser retirado desse espaço. Se isso significa retirá-lo também do posto de presidente da República, temporária ou definitivamente, isso é uma questão política. Mas na questão científica e criminal até, é obrigatório que o afastamento do presidente, pelo menos do enfrentamento da pandemia, se dê imediatamente. É isso que eu entendo assim como mensagem central que a gente pode passar nesse momento. Bom, o quadro que você está colocando agora, desse afastamento, pelo menos temporário, nessa questão da Covid, nesse enfrentamento, então, o que substituiria, né, o papel aí do presidente da República? Como é que você imaginaria que seria essa coordenação nacional? Olha, essa é uma construção que pode ser criada, mas pode ser o enfrentamento ficar sob liderança e total autonomia do Ministério da Saúde por meio de um comitê de especialistas que seja formado de forma democrática, que represente diferentes visões do processo epidemiológico, infeccioso e etc. Esse comitê de especialistas ter a liberdade para tomar as decisões com articulação com a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a sociedade civil, através do Conselho Nacional de Saúde, outros órgãos que forem Poder Judiciário, representação dos prefeitos e dos governadores, qualquer coisa. Isso que já era para ter sido feito desde o começo da pandemia, precisa ser feito agora. E neste processo só tem um ator que não tem como participar, o presidente da República, que tem sido aí o grande adversário do enfrentamento da pandemia no Brasil. Perfeito. E essa proposta concreta, enfim, seria importante mesmo que os parlamentares, os senadores, tomem essa atitude o mais urgente possível. Essa questão que você colocou, o presidente do Conselho Nacional de Saúde vem batendo nessa tecla há muito tempo, a pesquisadora Lúcia Souto, também da Fiocruz, batendo nessa tecla lá atrás. Então, se essa medida tivesse sido tomada lá atrás, no começo, quando vocês, especialistas, estavam alertando para isso, certamente não teríamos esse número de mortes tão gritante, não é isso, Pedro? Sem dúvida nenhuma. Eu fiz questão de dizer lá, né, Marilu, que essa estimativa de que 4 de cada 5 mortes poderiam ter sido evitadas é se a gente estivesse na média mundial. Se a gente tivesse feito as coisas corretamente, direitinho, criado o comitê de especialistas, investido em testagem, rastreamento de contatos, isolamento, se a gente tivesse feito lockdowns curtos e rigorosos, ao invés desse distanciamento interminável, longo e flexível, certamente que a gente teria menos do que isso ainda, porque nós seríamos um dos países com melhor desempenho. Eu gosto de citar o exemplo do Vietnã, porque às vezes a gente precisa dar um senso de realidade para as pessoas. O Vietnã tem 100 milhões de habitantes, arredondando, tem 96, 97 milhões. O Brasil tem 200, é o dobro, mas é um país grande, quase 100 milhões de pessoas. Teve 14 mil mortes por Covid. 14. Entende? Assim, dá para num país grande tu ter pouca morte. Basta que tu faça as coisas decentemente. Então, assim, essa comparação com a média mundial, ela é só para dar uma perspectiva. Mas a gente podia estar muito melhor que a média mundial. A saúde pública brasileira merecia ter um enfrentamento, como a gente tem em relação ao HIV/AIDS, como a gente tem em relação a uma série de doenças, a gente podia estar bem melhor que a média mundial. E aí teriam sido poupadas talvez 450 mil das 500 e poucas mil vidas que foram perdidas. Em comparação com o Vietnã. Agora, Pedro, falando sobre esse depoimento, né, que logo você citou no início, do deputado federal Ricardo Barros, do Luiz Miranda, né, enfim, essa revelação bomba que envolveu aí o deputado federal Ricardo Barros, sendo o pivô aí desse esquema da Covaxin, nós tivemos a participação de um servidor da saúde, que é o irmão, né, do deputado Luiz Cláudio Miranda, que é o Luiz Ricardo, né? É importante um servidor, né, da saúde levar a sério o seu trabalho, e isso realmente pode fazer toda a diferença, na sua opinião, né, Pedro? Como fez o próprio Luiz Ricardo? Não, exatamente. Na verdade, acabou o depoimento, além de revelar esse esquema vergonhoso de corrupção, ele acabou também sendo um símbolo da importância do servidor público, né? E até o próprio deputado, vamos falar a verdade, aquele deputado não é um deputado de esquerda, muito longe disso, é um deputado de direita,
É um deputado que já esteve envolvido em operações que estão sendo investigadas, não vou responsabilizá-lo diretamente, mas ele esteve envolvido em operações que estão sendo investigadas, e é simbólico que, numa denúncia de um bolsonarista, com trabalho técnico realizado por um servidor público, caia o governo mais corrupto e repugnante da história da nação brasileira. Porque não foi por uma denúncia do pessoal da esquerda, ou dos comunistas, ou dos petistas, ou qualquer coisa como eles chamam, dos vermelhos. Na verdade, o que estava vermelho naquele dia era, inclusive, a cabeça de um dos senadores governistas. Aliás, uma das melhores brincadeiras que eu vi foi a nossa cabeça nunca será vermelha, mostrando a cabeça do senador ali tentando defender o indefensável. Eu acho que essa é a mensagem. Um deputado da base governista, um servidor público com estabilidade, mostraram ao Brasil todo um esquema de corrupção gigantesco e que, repito, a ponta do iceberg, porque logo depois começaram a surgir novas revelações, agora já tem uma segunda vacina envolvida e certamente que as investigações vão chegar aí na totalização do tamanho do esquema de corrupção que foi desvendado. Agora, Pedro, falando em vacina, o Ministério da Saúde confirmou nesse domingo a segunda morte decorrente da variante Delta do coronavírus no Brasil. Foi um homem indiano, 54 anos, tripulante do navio chinês que estava atracado aí a 50 quilômetros do litoral do Maranhão. Ficou 43 dias internado, né? Enfim, por conta dessa doença. A primeira morte foi decorrente também dessa variante, foi de uma mulher grávida no Paraná. Já são, pelo que eu li, são 11 casos, não sei se já aumentou, em 5 estados do Brasil, de pacientes com essa variante. A Organização Mundial da Saúde está preocupada, diz que aí a variante Delta está avançando pelo mundo, já foi detectada em 92 países, aí África do Sul, Bangladesh, Malásia, parte da Austrália também já estão retornando aí o confinamento. No Japão, os casos estão aumentando, temos aí as Olimpíadas em julho. Esse cenário mundial é preocupante, aqui no Brasil mais ainda, Pedro, se as vacinas cobrem ou não essa cepa? Olha, em primeiro lugar, deixa eu só manifestar a mesma coisa que eu falei ontem, já que tu viu a entrevista ontem, então tu sabe o que eu vou dizer. Essa é a primeira morte, apenas a primeira morte confirmada, porque certamente já houve outras mortes no Brasil decorrentes desta variante. A gente dizia, em entrevista para vocês, eu disse, quanto mais a gente deixar o vírus circular livremente, mais risco tem de surgir uma variante mais grave. Essa variante parece que é 90% mais transmissível do que a original e que escape das vacinas. A gente não tem esse dado ainda se essa variante está escapando das vacinas. Nós temos algumas evidências um pouco preocupantes de Israel, que é um país que basicamente tinha já vencido a pandemia e com essa variante parece haver um aumento de casos em alguns lugares do país, inclusive eles estão retomando o uso de máscaras, etc. e tal. Então, assim, infelizmente, o que pode se concretizar é o que a gente vinha falando há muito tempo, que é o descontrole do vírus, tanto no Brasil quanto na Índia, estar gerando variantes mais transmissíveis e que, eventualmente, infelizmente, escapem das vacinas existentes. Exato. Agora, Pedro, a Universidade de Oxford anunciou também neste domingo que começou a testar em voluntários uma vacina desenvolvida com o laboratório AstraZeneca contra a variante Beta detectada na África do Sul, já a variante Delta, enfim, por várias partes do mundo. Como é que você vê essa notícia? Não, a primeira coisa eu vou brincar contigo, né, Marilu? Essa coisa de mudar o nome das variantes, eu tô me acostumando. Vamos lá, Alfa, a da Inglaterra, Beta da África do Sul, aí depois Gama do Brasil e Delta da Índia, né? Da Índia. Então acho que estamos bem. Não, olha só, é uma ótima notícia. Isso é outra coisa também. Sabe que de uma forma ou de outra agora a gente acaba gostando de lembrar as coisas que a gente falava lá atrás. Eu me lembro quando surgiram as variantes, de dar entrevista e o pessoal me perguntar, e agora? E se alguma delas furar as variantes? Aí eu me lembro de dizer, olha, a tecnologia necessária para criar a vacina é muito mais complexa do que a tecnologia necessária para adaptar uma vacina a novas variantes. Então é isso.
vai ser mais rápido a gente criar vacinas que vão adaptar e vão dar conta dessas novas variantes. Então, mais uma notícia aí que, de uma forma ou de outra, tem que ser encarada como positiva. Vai ser rápido o desenvolvimento de vacinas para lidar com essas novas variantes. Tá, agora, Pedro, e essas informações que estão circulando de que você toma uma dose da vacina AstraZeneca, depois a segunda da Pfizer, a segunda dose de outra, né, da Pfizer, parece que está dando resultado, segundo pesquisas aí. Queria que você falasse como é que você está vendo também essa possibilidade. Muito preliminar ainda. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é isso, são coisas muito, muito preliminares. Parece, pelos estudos, que tem funcionado bem, tem alguma evidência, ainda é muito pequena, mas não pode gerar uma confusão de comunicação na cabeça das pessoas. As pessoas têm que tomar, as 2 doses da mesma vacina, se for a vacina da AstraZeneca, Oxford, se for a vacina da Pfizer, se for a Coronavac, qualquer uma dessas vacinas que são em 2 doses, as pessoas devem tomar as 2 doses da mesma vacina. Não é para misturar com outras vacinas ainda. Se for a tal da vacina da Janssen, que agora chegou, é uma dose só daquela vacina. Então, assim, não há nenhuma recomendação da saúde pública nesse momento, ainda mais num país que não tem nem 12% da população vacinada, que as pessoas comecem agora a procurar outra vacina. A gente precisa garantir que mais gente esteja imunizada, com a Coronavac, com a Oxford AstraZeneca, com a Pfizer, com a Janssen, que são as que estão circulando mais no Brasil, e só lá na frente, caso os estudos confirmem, a gente vai começar a conversar sobre misturar vacinas. Nesse momento, não há nenhuma recomendação da saúde pública para que isso seja feito. Tá, eu vou terminar nossa entrevista aqui, Pedro, lendo um tweet seu que viralizou, achei tão lindo. Ele diz o seguinte, né, o nosso querido Pedro Halal: um dia meu filho dirá para os meus netos, o avô de vocês, utilizando a ciência que aprendeu na universidade pública, ajudou a derrubar o governo mais corrupto e repugnante da história do Brasil. Pode ter sido 0,0001%, mas eu não me escondi. Boa noite para quem é justo. Esse tweet resume bem a importância que você deu por você compartilhar aí os seus conhecimentos com a população brasileira, através da CPI, que está tendo uma audiência incrível, e pela sua participação como cientista, seu dever até de enfrentar aí a base governista, como você disse aí, com perguntas até de WhatsApp. O que fica em você, Pedro, em relação a essa sua participação? 8h50. Não, olha só, a gente já tinha essa convicção de que o governo vem fazendo tudo errado no enfrentamento da pandemia e a gente tem sido atacado, né? Eu tenho sido muito atacado. Então, naquele momento ali, eu escrevi muito mais com o coração do que com a razão, escrevi o que eu achava que era importante. Tenho certeza que o meu filho um dia vai se orgulhar da luta que eu tentei fazer para enfrentar esse absurdo que está acontecendo no Brasil, e acho que foi ali, foi uma escrita com o coração, e normalmente quando a gente escreve com sentimento, a gente acaba então tocando mais as pessoas, e realmente, depois eu fui ver que aquela postagem ali estava bombando em tudo que é lugar do Brasil, mas também acho importante mencionar o que tu disseste, da questão da necessidade, como é triste a gente ir para o Senado Federal e ter que responder pergunta de WhatsApp, né? Como é triste a gente ir para o Senado Federal e ter que se preocupar com segurança. Então, assim, eu acho que sirva de lição para as pessoas que nos acompanham, que não precisa ser assim. O Brasil teve, desde a redemocratização, uma polarização extremamente saudável. Extremamente saudável. A polarização que elegeu o Collor é saudável. A polarização que depois elegeu Fernando Henrique, depois o Lula, depois a Dilma, é uma polarização saudável. Não tem essa política que nós queremos de volta. Nós, no campo das ideias, a gente tem no ano que vem um debate entre o Lula, se for ele o candidato, o Ciro Gomes, se for candidato, o Eduardo Leite, se for candidato, ou não sei quem são os outros, Amoedo, não sei se vai ser candidato de novo, qualquer que seja, mas que as pessoas façam um debate no campo das ideias e que jamais o Brasil retome a ideia de votar na antipolítica, de votar no fascismo, de votar no ódio. E isso não faz bem para a democracia de um país. A democracia de um país ela é consolidada a partir de uma polarização saudável e não a partir de uma polarização que inclui, de um lado, pessoa que faz apologia a estupro, que faz apologia a torturadores. Isso não dá para aceitar. Então, eu espero que o Brasil aprenda a lição e nunca mais
tome essas atitudes tão vexatórias como tomou algum tempo atrás. Muito bem, Pedro. Eu agradeço demais aqui a sua participação e espero contar com você mais vezes aqui no jornal, como a gente já tem contado durante toda essa pandemia. Muitíssimo obrigada, Pedro. Eu que agradeço, muito obrigado. Falamos aqui com o Pedro Halal, pesquisador e professor da Universidade Federal de Pelotas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.